leitura que vamos fazer, conforme a irmã Adriana já falou, né? É Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 26. E eu coloquei aqui um título, né? O próximo passo. Né? Por que o próximo passo? Porque essa pregação é uma sequência da pregação de domingo passado. Na pregação de domingo passado, foi focado no quê? A saída de dentro da gaiola, né? A saída de dentro do sistema religioso. Tá, agora eu estou do lado de fora. E aí? O que eu devo fazer? Né? Tem uma sequência. Por quê, irmão? Porque nós falamos e exortamos sobre a liberdade com que Cristo nos libertou. Agora a gente precisa entender o que ele quer dizer com essa liberdade. Porque existem dois caminhos, irmão. O legalismo, que nada pode, e a libertinagem, que te dá liberdade para fazer o que você quiser. E não é nenhum desses dois caminhos. Nós vamos pelo caminho do meio, que é o caminho do Espírito Santo. Como a gente colocou aí, né? É o caminho do meio. Tá? Ou seja, nem legalismo, nem o mundo. Cristo nos libertou para estar nele, viver segundo o propósito que ele definiu para nós, ok? Bom, dito isso, então vamos ler a passagem bíblica, Gálatas 5, versículo 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando aqui qual é a liberdade com que ele nos chamou. Tá? O texto anterior aqui, o apóstolo está explicando que Cristo nos chamou para a liberdade. Que tipo de liberdade ele está falando? Né? Que é isso que nós vamos focar aqui. Tá? Ou seja, para quem vive, para quem é igual nós, para quem saiu de dentro de um sistema onde o Espírito Santo era apenas sentido, apenas arrepios e profecias, né, de cima de um púlpito, é vital nós entendermos, irmãos, que o Espírito é, na verdade, o guia diário da nossa liberdade. Existe uma liberdade, mas é o Espírito quem vai dizer por onde nós vamos andar nessa liberdade. Ele não chamou você para viver o que o mundo te dá. Ele não te libertou para você se saciar do pecado que está dentro do seu coração, que é exatamente o que o apóstolo colocou aqui. Ele relata diversos pecados e fala que aquelas pessoas que vivem nisso não herdarão o céu. Ele não está dizendo, irmão, que pode acontecer que alguns de nós caiam em algum desses pecados. Ele não está dizendo isso. Ele tá dizendo pessoas que vivem deliberadamente para isso. Pessoas que escolheu esse modo de vida. Então ele apresenta
dois tipos de pessoas: os que andam pelo Espírito e os que andam no pecado. Nenhum dos dois consegue andar 100%. O que está espírito não pode dizer nunca peco. E o que peca também não pode dizer, estou pecando toda hora, mas de vez em quando eu ando no Espírito. Também não. Então, né, vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, nós precisamos entender uma coisa, principalmente a situação que nós estamos vivendo hoje. Todos aqui praticamente saiu de dentro de um local onde existia um monte de regra humana para que você fosse santo através daquelas regras. E sair, irmão, desse legalismo, sem crer de fato, e sem receber o Espírito Santo de verdade, ou seja, crer de verdade, ser convertido e receber o Espírito Santo, é algo muito perigoso. Porque pode ser que alguém saia de lá e não queira saber de Deus, não queira saber de Cristo, porque não foi verdadeiramente convertida, não foi verdadeiramente chamada para viver com Cristo. Então, quando a pessoa sai de dentro de um ambiente desse, sem ser de fato convertida, irmão, ela corre o risco até mesmo de voltar por conta do medo. Tem gente que sai e, se perder o emprego, o filho ficar doente, é capaz de voltar para lá com medo, achando que a mão de Deus está pesando contra você. Ou seja, pessoas que não foram verdadeiramente convertidas. Ou então o outro lado, a pessoa sai, agora ele está achando que Cristo perdoou ele e perdoa todos os pecados, e ela às vezes se entrega à libertinagem, viver para satisfazer os seus desejos. Irmão, quem vive para satisfazer o desejo é carnal, não é cristão. E não sou eu que estou dizendo isso. É essa passagem bíblica, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que encontrar sua vida aqui na terra, perde a vida do céu. E aquele que perder essa vida da terra, ele ganha a vida do céu. O que ele está querendo dizer? Se você viver a sua vontade, querer se satisfazer, porque a carne quer satisfazer-se, irmão. Às vezes a gente tem leis que permitem você fazer coisas que Deus não quer que você faça. Existem músicas aí no mundo, tem uma até que fala assim, um pagodeiro que fala: deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música está louvando o pecado. A vida, em outras palavras, está querendo dizer os desejos da carne. Deixa que os desejos me levem. O mundo fala: vamos viver, irmão, vamos viver o mundo. Viver o que é? Fazer tudo o que a gente tem vontade, o que a gente tem desejo. É assim que um cristão deve pensar? Não, irmão. E por que não? Simples. Jesus não viveu a vida que queria. Não morreu velhinho. Não viveu bem. Ele doou a vida dele para salvar a nossa. E hoje nós temos um compromisso de retribuir. Eu também não vou viver a minha. Eu vou entregar a minha vida todos os dias na cruz com Cristo. O apóstolo Paulo falou isso. A minha vida está crucificada com Cristo na cruz. Ou seja, eu não vou viver mais o que eu quero. Eu vou viver aquilo o que serve para glorificar a Deus. Essa é a vida que um cristão deve escolher viver. Então, irmão, nós não podemos fazer tudo o que a carne quer. Paulo, ele está mostrando aqui, irmão, ele fala da vida no legalismo e da vida na libertinagem. E Paulo fala: nós não vamos nem para um lado e nem para o outro. Do legalismo, Deus nos tirou de lá. Da libertinagem, porque lá é onde está a morte. A morte significa afastamento de Deus. Então, qual é o caminho? O caminho é viver em espírito. Calma que você vai entender o que é viver no espírito. Nós vamos falar sobre isso.
Bom, vamos seguir. Então vamos agora de verso a verso. O versículo 16 está falando: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o que ele está falando? Viva pelo espírito, e os desejos da carne ou do mundo vão se enfraquecer, vão perdendo a força. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Existe uma guerra interna dentro de nós, uma guerra diária e constante entre o espírito, que significa aquilo que eu aprendi que agrada a Deus, e entre a carne, aquilo que a minha carne quer de verdade. Ou seja, você está aqui ouvindo esta mensagem hoje porque você decidiu que você quer fazer o que agrada a Deus, porque poderia estar em outro lugar, num barzinho, com amigos, fazendo coisas que não são contra a lei, mas você preferiu crucificar sua vontade. Falou assim: eu preciso adorar e eu preciso também ouvir uma mensagem que me auxilie nesse caminho. Você escolheu isso. Ou seja, não foi uma coisa pequena, foi uma coisa grande. Você está subjugando sua vontade para agradar a Deus. E no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo não precisa de regras humanas. Entende aqui, lei, irmão, era quem vivia debaixo de todo o legalismo do judaísmo. Quando a gente transfere isso para os nossos dias, lei significa toda aquela imposição de regra que religiões impõem sobre você para que você seja aceito por Deus. Você só vai ser aceito por Deus se você usar o modo de roupa que nós definimos que é o certo. Você só vai ser aceito por Deus se você estiver constantemente, ou se der certo, todos os dias no nosso meio. Você só vai ser aceito se você for aceito por nós. Se você tiver liberdade no nosso meio. Tudo isso é legalismo e é lei. É como se aqui ele estivesse falando da lei. Mas agora, irmão, que Cristo nos salvou e nos libertou, você e eu agora estamos livres. E nós vamos agora começar a sentir uma luta que às vezes não sentia antes. Por quê? Antes eu nem entendia essas coisas e fazia muita coisa que achava que estava certo. Mas quando você começa a aprender, você fala: isso aqui não é agradável a Deus. E aí é onde começa a luta debaixo da nova vida. Calma, isso é normal. Todo cristão vive essa luta. Né? Não é fácil, irmão. Né? Às vezes a gente falar de Jesus vai trazer inimigos. Pessoas que não querem ouvir a verdade porque a verdade incomoda. A verdade cutuca a pessoa e faz com que ela se levante daquele comodismo. E é normal as pessoas não gostarem de ser incomodadas. Por isso, né, nós sabemos que não é fácil mesmo ser um cristão, mas nós não temos outra saída, meu irmão. Existe em todas as religiões, todas, no mundo todo, qualquer religião que você entrar, você vai ver que em algum lugar ali dentro está dizendo que o fim vem. Todas elas dizem: o fim do mundo vem. Isso é uma coisa certa. Querendo ou não, crendo ou não, o fim vem. A diferença está em quem entende isso hoje. E também entende que Jesus é o único refúgio para escapar deste fim. João, quando olha para Jesus, fala: eis aí a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Luz significa esperança.
Em outras palavras, ele estava querendo dizer: eis aí a esperança de todo homem que vem ao mundo. Jesus é a única saída desse fim que vem sobre todo mundo. Então, irmão, nessa liberdade com que Cristo nos chamou, nós conseguimos vencer a carne pelo Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos explicar por que é que Jesus deu o Espírito Santo para nós. Ou seja, ele não está te pedindo algo sem te dar condições para fazer. Ele te deu condições. E você vai entender aqui isso. Portanto, meu irmão, se você é guiado pelo Espírito Santo, você está sob a vontade de Deus. Mas se você não tem a guia do Espírito Santo, você vai cair num desses dois caminhos: legalismo ou libertinagem. Nos dois, você não terá bom resultado no final. O Espírito faz, irmão, com que esse sistema que nos aprisionou por tanto tempo e todo esse legalismo, irmão, o Espírito Santo faz com que a gente consiga romper com tudo isso, fazer o que o legalismo não consegue fazer. O legalismo não consegue colocar amor no seu coração por Deus. O legalismo não consegue fazer com que você sirva a Deus por amor. No legalismo você tem medo. No legalismo você está constantemente sobre a pena capital. No legalismo traz medo, traz terror, traz pavor. O Espírito Santo, ele enche o seu coração de graça, que é o amor divino. E aí você começa a fazer aquilo que Deus se agrada, já não é por medo, nem por pavor, nem por culpa, você faz porque ama a Deus. Não porque você ama, mas porque Ele colocou amor no seu coração. Como eu sempre falo aqui, né? Uma passagem bíblica que eu acredito que é uma das que eu mais falo e vou repetir agora de novo. Andar no Espírito, irmão, é praticar a vontade de Deus, se submetendo a Ele sem peso, sem cobrança, sem culpa. Eu não preciso ter ninguém me vendo, eu não preciso ter ninguém me vigiando, eu faço porque eu amo a Deus. Vocês entendem a diferença disso? No legalismo, a pessoa só faz se perceber que está sendo olhada, se alguém estiver olhando, ou pelo medo, ou pela culpa. No Espírito, você pode estar num deserto, sem ninguém perto. Você vai continuar fazendo o que Deus se agrada, porque você não faz por peso, por força, você faz por amor. E para quem ainda nunca ouviu, isso aqui, irmãos, é Deus te dando força e condições para fazer a vontade dele. Ou seja, ele não está só te dando uma orientação, ele te deu a força para isso. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vou repetir para vocês. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando. Sabe aquele amor divino que é o amor de Cristo? Cristo nos amou com amor divino. Sabe aquele amor divino que faz com que você ame a Deus e você faça a vontade de Deus e você chora quando ouve falar de Jesus, que você chora quando ouve falar de Deus? Sabe esse amor maravilhoso? Sei, pois é. Deus colocou ele no seu coração e o nome desse amor chama-se Espírito Santo. Esse é o nome do amor. Vou falar novamente o que está escrito em Romanos 5,5. Porquanto o amor de Deus, que é um amor divino, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é a expressa manifestação do amor de Deus. Sem o Espírito Santo, não conseguimos andar em espírito. Você não vai querer andar no caminho do meio. Nós não conseguimos.
O judeu é a prova disso. O judeu por fora, assim, a aparente, só a aparência dele, parecia que eles amavam a Deus, mas eles não amavam a Deus. Só parecia que amava. Todas as oportunidades que eles tinham, eles estavam ali, desagradando a Deus e achando que Deus não estava vendo, e eles estavam, né, ferindo e magoando Deus, traindo Deus. Todo momento. E Deus ficou muito triste. Até que o Senhor Deus falou pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 ao 34, ele falou: porquanto eu vou fazer uma nova aliança com meu povo. Somos nós, irmão. E ele falou: e eu vou escrever a minha lei no seu coração. Isso é uma palavra, é uma metáfora para querer dizer: eu vou dar o meu espírito para eles. E o espírito é a minha lei que vai entrar dentro do coração. Qual que é a lei dele, irmão? Qual é a lei de Deus? Ele não está mandando você guardar a lei, não. Quando ele fala que vai colocar a lei dele dentro de nós, é amar a Deus sobre tudo e qualquer coisa. E amar o próximo como ele nos amou. Essa é a lei completa de Deus dentro do nosso coração. É a lei inerrante, plena e completa. Portanto, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai te guiar, irmão. O Espírito Santo é, na verdade, uma espécie de GPS. Sabe como é que é o GPS? Sabe quando você está indo para um lugar que você não conhece? Você coloca o GPS e fala: vou seguir o GPS. Vou confiar no GPS. Porque ele sabe e vai me levar onde eu preciso ir. E o GPS te leva sem gritar com você, sem brigar com você. E quando você errar, sabe o que o GPS faz? Ele corrige a rota para você não se perder. Não importa o erro que você cometeu, nem para onde você foi, o Espírito Santo vai te trazer de volta para Deus. Esse é o papel dele. E ele vai fazer a vontade de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nos guiar em toda a verdade e justiça. E nos levar a Deus. E ele vai te levar. Eu, você, todos nós. Porque quem nos salva é ele e não nós. E aqui no versículo 19, 20 e 21, está falando o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicações, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo fez questão aqui de colocar todos os tipos de pecados mais comuns, que provavelmente ele até testemunhava esses tipos de pecado, e dizendo: vocês não podem viver deliberadamente nisso, entregando sua vida a isso, achando que como Cristo morreu por mim e eu creio nele, então eu estou salvo, né? Não importa o que eu faça. Não é bem assim, meu irmão. Por quê? Se você realmente é um convertido, é um cristão, então o Espírito Santo está em você, correto? Tá, o Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo está em você, ele vai te incomodar. Então, se você não sente incômodo algum, tem algum problema aí. O Espírito Santo não vai permitir. Como? Ele vai te trazer tristeza. Por
primeiro ele vai manifestar amor em você. Então você ama a Deus, você ama Jesus e você vai querer fazer a vontade de Deus. Você vai querer viver segundo a vontade de Deus. Paulo, ele lista todos esses pecados e desejos da carne. A gente deve notar bem que todas essas aqui, irmão, todos esses tipos de práticas são pecados. E pecados grosseiros. Mas notem que aqui inclui também idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imulações, que são enganos, iras, pelejas, dissensões e heresias. Presta atenção que todos esses pecados são comuns e frequentes dentro da religião. Religiosos, ouça de novo, idolatrias, quando a pessoa ama mais a denominação do que o próximo, você está idolatrando. Pessoa que carrega o nome da denominação, João de não sei o que, e coloca a sigla da igreja, idolatria. Às vezes coloca até a imagem da igreja dele no baú de um caminhão, idolatria. E Paulo fala mais, feitiçaria. O que é feitiçaria? É quando você faz rogos de praga, querendo a destruição, a morte ou a desgraça de alguém, porque essa pessoa falou coisas que te desagradaram, principalmente quando mexeu no seu ídolo. Pecados do meio da religião. Inimizades. Pessoas que são amigas aparentemente, mas não são. Estão ali esperando para passar perna no outro, para assumir um cargo, tomar a presidência de alguma coisa. Inimizades e porfias estão aqui. Porfias são brigas. Emulações, enganos, trapaça. E todos esses aqui, pelejas, que são brigas também, que são guerras, dissensões e heresia. Heresia são ensinamentos contrários à palavra de Deus. Todos esses pecados, gente, são encontrados em grande abundância dentro de religiões que não pregam o evangelho. Muitas vezes, irmão, dentro de um sistema legalista, as pessoas, elas não cometem adultério, elas não fornicam, mas vivem cheias de inimizade, dissensões, brigas, traições, trapaças, enganações. E o pior de tudo isso, pregando e ensinando heresia. Isso também é viver na carne. Isso é a vida na carne. Na carne não é viver, que nem alguns pensam, só quem está no carnaval, ou no campo de futebol, ou dentro de um boteco que está vivendo na carne. Não. Esses pecados que o apóstolo listou aqui, a maioria deles estão com força dentro de muito sistema religioso. E ser livre, irmão, não é ter a permissão para viver nesse tipo de práticas, nem para viver a liberdade, né? É de ser feliz longe delas, ou seja, né? Eu vou viver do meu jeito. Não, a nossa felicidade hoje é viver em Cristo. Ser livre é ser liberto da necessidade de fazer essas coisas. Quando você realmente é convertido, irmão, todo o desejo do mundo, toda a vontade de ter fama, ser reconhecido, tudo isso cai por terra. Olha como o Espírito Santo, ele nos livra de tudo isso. O amor de Deus é tão grande em nós que eu não quero mais cargo de nada, eu quero falar de Jesus. Não vai ter mais briga, eu não quero peleja, acabou. O amor é tão grande porque você não quer aparecer, porque você sabe que você não é nada. Por que você quer aparecer? É Cristo que deve aparecer. Ele é tudo na nossa vida. Então, o apóstolo está colocando aqui todos esses tipos de pecado e está nos aconselhando
a ficar longe desse tipo de coisa. Tomem cuidado, porque se você ainda sente essas coisas, esses sentimentos de querer passar na frente, de querer ser melhor, de querer arrumar uma briga, né? Provavelmente você ainda não está cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmão, ele vai colocar em você uma vontade, não é de aparecer, é de servir. Eu quero ajudar meus irmãos, eu quero servir meus irmãos. E aí quando você prega com dedicação. Quando você ensina com amor. Quando você louva de alma. Você quer adorar a Deus, né? Quando a gente se ajunta, a gente quer fazer o melhor, né? Quando a gente faz os cultos lá presencial, as irmãs levam os bolinhos, né? Refrigerante, café, e a gente se vê, fica feliz. Não tem desejo de ser grande, ser melhor. Estamos ali para prestar um culto de adoração a Deus. Isso é uma igreja vivendo em espírito. Portanto, irmão, e ele fala aqui no versículo 27, mas o fruto do espírito é amor. Olha aí, gozo. O que ele está querendo dizer? Aquele que tem o Espírito, se o Espírito Santo está em você, pode ser que a gente não esteja com o Espírito, sabe, irmão? Com ele grande, porque ele vai desenvolvendo. Mas alguma coisa disso você tem. E ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, ou seja, você não desanima tão fácil, você tem longo ânimo. Benignidade, ou seja, está sempre pronto para ser bom. Bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos não são nossos, é do Espírito que está dentro de nós. É Ele que é bom. Deus é tão bom que Ele nos salvou e colocou o Espírito em nós para a gente dar fruto. Até o fruto que a gente dá é dele mesmo. Como está lá em Efésios 2:8, lá fala, somos salvos pela fé. E isso não é de nós, é um dom de Deus. E no versículo seguinte fala, e ele também já preparou as obras para que nós andássemos nela. O que é? Ele colocou o Espírito Santo em nós para nós dar frutos e viver segundo o Espírito da graça. O que isso faz em nós, irmão? Quando a gente entende essas coisas, faz a gente cair de joelhos e dar graças e glória. Glória, glória, glória ao Deus eterno. Ele me curou, me salvou e me encheu do seu amor. Tudo começa nele e para ele, irmão. É toda a glória. Ele fez tudo. Não ficou nada para nós fazer. O que nós temos que fazer agora é reconhecer isso que ele fez e levar essa mensagem para o maior número de pessoas que a gente puder levar. Para que outras pessoas possam sentir isso que você está sentindo agora. Para que outras pessoas possam olhar para Jesus e entender o que ele fez por nós. Aqui é bom a gente também prestar atenção que o fruto do Espírito no versículo 22 e 23 não está no plural, irmão. Ó, não está no plural, é no singular. O que isso significa? Significa que é um pacote completo que o Espírito produz em você. Ele fala, o fruto do Espírito, singular. O que significa? Que o Espírito Santo, como unidade, é poderoso para gerar em nós todos esses frutos. Tudo isso, o que é bom, agradável, vem do Espírito que está em nós. Tudo isso para que nós cheguemos à presença de Deus, dando frutos para a honra e glória do seu nome.
E esse pacote, irmão, como acabou de dizer o apóstolo Paulo, o que ele produz em nós? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E Paulo fala, e contra essas coisas não há lei. Portanto, irmão, se você manifesta o amor divino, que é a bondade de Deus, nenhuma regra, nem de denominação alguma, ou costume algum, pode te acusar de nada. Porque você está acima dessas regras. Você está acima dessas leis humanas. Você está acima de tudo isso porque você está agora na lei de Cristo. Você está vivendo segundo a vontade de Deus e no Espírito de Jesus Cristo. Portanto, irmão, às vezes pode ter alguém preocupada com as regras daquele lugar da onde você saiu. Ah, mas eu cometi tal coisa, e lá diz que eu morri, ou que eu não tenho mais salvação. Você acha mesmo que Deus ia deixar na sua mão a salvação da sua alma? Deixa eu te fazer uma pergunta, e você responde para Deus, no seu coração. Você, como uma pessoa adulta, teria coragem de pegar um copo de cristal valiosíssimo e entregar na mão de uma criança? Uma criança de 5 anos? De 4 anos? Provavelmente você está respondendo agora, não. Porque essa criança poderia deixar cair e quebrar o copo. Pois é, a salvação da sua alma não está na sua mão. Está na mão de Deus. Porque Ele sabe que nenhum de nós conseguiríamos dar conta. Nenhum de nós ia conseguir segurar essa salvação, sem perder ela, sem quebrar ela. Né? Igual criança. A gente não ia dar 2, 3 passos que ia quebrar. A nossa salvação depende só de Deus. O que você tem que fazer agora é viver em resposta desse amor, irmão. E contra essas coisas, ou seja, se você está no Espírito, e se você é uma pessoa que tem amor no coração, se você é uma pessoa que tem longanimidade, benignidade, bondade, fé e temperança, entenda uma coisa, o que essa palavra está te falando, que contra você não existe acusação. Contra a lei do homem não tem mais poder para quem vive no Espírito. Para quem vive no fruto da palavra de Deus. Se você manifesta o amor divino, irmão, nenhuma regra denominacional pode te condenar. Não tem força para te acusar. Você está vivo a partir de agora pela lei de Cristo. Não é mais pela lei do homem. Não é a lei daquela igreja que vai dizer que eu estou vivo. Não é eu seguir toda a lei, toda a regra, e então eu estou em paz, que eu acho que eu vou ter até funeral, vai fazer para mim. Vai ter até funeral, e aí eu vou me salvar. Nada disso salva ninguém. De nada. Pode ir embora tranquilo, mas se eu morrer não vai ter funeral. Fique tranquila. Não se preocupe com aquele funeral. Não se preocupe, aquilo é só uma oportunidade para pregar heresia. Aquilo é só mais uma oportunidade para falar e pregar coisas que não agradam a Deus. Nós não estamos aqui para ser justificados pelos homens. O que importa é que Deus me aceitou por Jesus Cristo. E hoje, arrependido, eu vivo a lei de Deus. Eu vivo na lei de Cristo Jesus. E se você vive na lei de Deus, não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação, irmão. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Creia, entrega a sua vida. Se você entregar sua vida, ninguém pode se colocar contra você e Deus. Não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Isso que eu estou dizendo é palavra de Deus. Está escrito, registrado. E a palavra dele tem peso, tem validade, Deus não mente. E aqui o apóstolo Paulo segue falando mais. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paixões são vontades, irmãos. Quem pertence a Cristo já crucificou seus desejos egoístas. E a partir de agora, não quer mais viver para si mesmo. Hoje eu vivo para Ele. Não é assim que a gente canta? Não tem um hino bonito aí? Como é que fala? Para Ele, né? Que eu vivo para Ele, por Ele e para Ele. Irmão, você vai só cantar? Porque esse louvor só funciona se ele representa de fato o que você vive. Aí ele vale, aí sim ele funciona. Quando você fecha o olho e fala, estou arrebentado aqui, Senhor. Só tu sabe como eu estou, a dificuldade da minha vida, né? Mas eu estou aqui te servindo, eu tive a oportunidade ali para mentir, enganar, mas não menti, não enganei, porque eu falei, não, Jesus não merece isso, não vou fazer isso, estou arrebentado. Mas pode louvar, todo arrebentado, que Deus recebe o seu louvor como um ato de adoração genuíno. Porque Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Significa constantemente e em todo lugar que você está. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui no versículo 25, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se o Espírito de Deus, irmão, nos deu vida, então vamos seguir nessa direção. Vamos com Ele. No versículo 26, está falando, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Abandone o orgulho e vamos seguir para aquilo que Deus espera que nós possamos produzir, irmão, que é todo fruto que bendiga a Deus. Aquilo que você faça, as pessoas que estão à sua volta podem dizer de verdade, você realmente teme a Deus, você o ama. Então, irmão, o Espírito Santo, a gente precisa entender, aqui no versículo 24 até o 26, praticamente o apóstolo Paulo está querendo dizer que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa nova identidade. Ele está te dando um novo perfil, um novo caráter, uma nova identidade, e é por ela que devemos viver. Ou seja, se vivemos no Espírito, né, nós temos essa nova identidade, né? Se andamos no Espírito, praticamos. Ou seja, se eu vivo no Espírito, eu tenho essa identidade. Mas se eu ando no Espírito, então eu pratico essa identidade. E Ele quer que a gente pratique, não só diga. Ele não quer que sejamos igual aos fariseus daquela época. Falavam bonito, falavam de Deus, mas não vivia o que falava. Paulo aqui, irmão, e ele dá mais uns avisos aqui. Depois de ter falado tanto contra o pecado ali em cima, ele volta a falar novamente aqui. Não sejamos cobiçosos de vanglória, ou seja, querendo o que é do outro, querendo a posição do outro, porque ele fala irritando-vos uns aos outros, ou seja, causando o quê? Confusão e divisão no nosso meio. Quem vive na carne, irmão, quer aparecer, mas quem anda no Espírito quer ajudar. Viva no Espírito, irmão. Viva no Espírito. Seja uma pessoa pronta a ajudar, a socorrer, a mandar uma mensagem um para o outro com preocupação, com carinho. E isso vai gerando mais, irmão. Um manda para o outro, manda, né? E isso a gente vai cultivando no nosso meio, criando um laço de família de verdade. Portanto, quer servir Jesus, irmão? Então carregue essas marcas dele. Jesus tinha amor, tinha cuidado, tinha zelo. Até aquele povo que ele sabia que não queria nada com ele,
não tinha compromisso com ele. Mas ele ficou preocupado, falou: se deixar esse povo embora, na situação que eles estão aí, vão passar fome no caminho. Alguns deles é capaz até de desmaiar. Dá de comer para eles. Olha Jesus falando, irmão. Dá de comer para eles. E os apóstolos falaram: mas peraí, Senhor, não tem. A gente tem aqui alguns peixes, alguns pão. Você dá de comer. Traz aqui os peixes e os pão. E Jesus fez a multiplicação. 5.000 pessoas comeram. Ele sabia que essas pessoas iam abandoná-lo. Porque depois disso, quando ele fez o discurso forte, falando a verdade, falando do reino, as pessoas falaram: quem é que pode suportar esse discurso? As mesmas pessoas que estavam de barriga cheia, que ele mesmo alimentou, deram as costas e foram embora. E ele sabia que ia embora. Mesmo assim, ele deu pão para esse povo comer. Irmão, não importa se a pessoa... você sabe que vai te trair, você sabe que vai... Mas se você tiver a oportunidade, faça o bem. É aí que você faz toda a diferença. É aí que muda, é o que mostra o que ela é, não é o que você é. Essa pessoa vive no mundo, segundo a regra desse mundo. Você faz uma coisa que ela não esperava, por quê? Porque ela não anda no Espírito. Você anda no Espírito. Jesus falou e nos ensinou: se alguém te obrigar a andar uma milha, não vá uma, vá duas. Querem alguma coisa de você? Dá mais do que está pedindo. Ou seja, mostre que você não é igual ao povo que vive segundo o curso desse mundo. Vive segundo a vontade de Deus. Vive pelo Espírito. Portanto, irmão, o que o apóstolo está falando, ele está nos orientando, abrindo os nossos olhos. E essas mensagens ficaram registradas. Por quê? Porque Deus quer que ela seja lida de quando em quando. Tudo isso que está na Bíblia, a Escritura. Porque é através da exortação bíblica que Deus nos corrige, que Deus nos ensina, que Deus nos lapida como um filho. Portanto, irmão, isso inclui a todos, até a mim. Se nós saímos por aí falando que amamos a Deus, se nós estamos falando aqui e ali, rede social, YouTube, se nós estamos falando que nós amamos a Deus e que nós conhecemos o Evangelho genuíno, então nós temos que viver de verdade o Evangelho genuíno. A gente não pode ser igual a alguns lugares que às vezes a gente até critica, dizendo que ensinam, falam, mas não vivem. Viva, irmão. Viva de fato. Faça aquilo que Deus agrada e você sabe o que tem que fazer. Mas eu não tenho força. Mas se você lutar, Deus te ajuda. Se você se esforçar, Deus abençoa. Você ajudaria seu filho a fazer alguma coisa que está difícil para ele? Por mais que a gente coloque o nosso filho para fazer a lição de casa, a tarefinha, você coloca lá enquanto você está lavando a louça, você está fazendo a comida, de vez em quando você dá uma olhada lá para ver o menino está com a mão na cabeça, meu Deus, suando frio, e ir lá para fazer a tarefinha dele de casa, mas não consegue. Ele está com dificuldade, mas você quer que ele faz. É isso que Deus está fazendo, Ele quer que você faz, irmão. Ele não te abandonou, Ele está te olhando. E quando você menos espera, como uma mãe faz, Deus também. O que a mãe faz, irmão? A mãe vai até esse menino e vai lá e dá a forcinha que ele está precisando. Você teria a coragem de abandonar o seu filho nessa aflição? Você ia deixar acabar o horário do estudo, ele fechar com aquela cara de apavoro, sabendo que ele não conseguiu executar? Não. Vai chegar um momento que você está olhando lá, a panela de pressão está cheia. Você está lá trabalhando, está fazendo arroz, a comida, mas vai chegar uma hora que você fala: eu vou lá ajudar. Você vai falar para ele: filho, tá difícil? Tá, mãe, tá muito difícil. Então olha aqui que eu vou te ensinar a última vez. Você fala, até brigando com ele, mas não vai ensinar a última vez. Você vai ensinar todas as vezes que ele precisar. Porque você é mãe, você ama. Mas você quer que ele anda sozinho. Então quando você quer que ele anda sozinho, você fala que é a última vez que você vai ensinar. É a última vez que eu vou te ensinar.
Mas o coração dela está falando: eu vou te ensinar todas as vezes que eu tiver força. Se um dia eu tiver velhinha e você precisar de mim, vou te ajudar. Que é para isso que nós vivemos, para ajudar, ensinar. E você acha que Deus é diferente dessa mãe? A Bíblia que nós lemos diz que Deus tem amor muito maior do que o amor de uma mãe. Se você, sendo mãe, não tem coragem de abandonar seu filho, você acha mesmo que Deus iria te abandonar? Uma mãe, irmão, todo mundo pode abandonar um filho dela. Às vezes fez uma arte, uma coisa, né? Ninguém vai nem querer falar. Você nunca vai abandonar seu filho. Deus jamais vai abandonar nenhum daqueles que o ama e que entregou sua vida para ele. Nunca que Deus vai abandonar os seus filhos, porque ele é Deus e nos ama mais do que você imagina. Você não consegue nem pensar o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Portanto, para nós encerrar essa mensagem, irmão, para não ficar muito extensa, que já está ficando extensa, a liberdade que Cristo deu para nós, irmão, não é um vácuo. Ou seja, né, um vácuo. Ele tirou uma seita, né, e ficou um vácuo. Para você achar que pode fazer o que você quiser nesse vácuo. Para você andar do jeito que você quiser. Não. Essa liberdade que ele te deu, ele deu para ser preenchida pelo Espírito Santo que já está dentro do seu coração. Entrega-se para ele. O legalismo, irmão, ele focava, né? Vamos pôr no passado. Ele focava muito no que você não podia fazer. Ficava martelando ali naquelas coisas que você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Você não pode isso, não pode aquilo, você não pode isso. Eu posso ser naquela igreja, não pode. Eu posso dizer, não pode. Não pode. Você tem que andar dentro de todos esses não pode para que você ficasse aceito por Deus. Se você ficar dentro daquele círculo com todo aquele negócio tampado do não pode, você seria aceito. Mas o Espírito Santo foca naquilo que ele está fazendo por mim e por você. Ou seja, o Espírito Santo foca em você e não nas portas. Não pode, não pode, não pode. Ele foca em você. E é para isso que Deus encheu o nosso coração do seu bendito Espírito Santo. Portanto, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo aqui agora, que está dentro dessa sala, ou que pode estar ouvindo, sabe lá, Deus, só Ele sabe quando, ou na onde que você está ouvindo. Deus te abriu os olhos. Deus te mostrou a verdade. Deus está colocando, ou já até colocou o Espírito Santo dentro do seu coração. Portanto, não use sua liberdade para se isolar, nem para viver pelos desejos de sua carne. Esse vácuo deve ser preenchido pela presença de Deus. Use essa liberdade para deixar que o Espírito Santo floresça em você, como uma árvore que dá fruto, provando para todos que Cristo é o seu único e suficiente bem maior da sua vida. É nisso que você deve focar. Não use dessa liberdade, disso que Deus fez em você, para que você ande de qualquer maneira. E para encerrar essa mensagem de hoje, lembra-se de uma coisa, irmão. Sabe, a maioria aqui que tem mais ou menos a minha idade, lembra quando a gente ia viajar? A gente levava o quê? Para nos guiar na rota? Era um mapa. Ou era um livro, ou era um papelzão cheio de dobra, grande. E nós se perdia ali pelo caminho, cheio de regra, de coisa, você se perdia e tinha que se virar sozinho.
dentro daquilo ali. A gente precisava daquele mapa enorme, cheios de linhas, aquelas regras complexas, né, para tentar aquelas cores, né, que significa, cada cor daquilo significa alguma coisa. E se você errasse em uma daquelas dobrinhas que tá ali, ó, você se perdia todo. Isso é uma religião como a lei, cheia de legalismo, aonde você fica até perdido. E se você se perder ali, acabou, você não se acha mais. Muitos se arrebentam. Hoje, irmão, nos dias de hoje, o que nós temos? Temos o GPS. GPS ali, ele tem até voz, ele conversa com você. Ele não é um papel cheio de dobra, enorme e cheio de regras complexas. É uma voz que fala com você. Aquela voz está ali te acompanhando por todo o caminho. Às vezes fala até na hora que você acha que não precisa, mas ele tem tanto cuidado com você, o GPS, que está sempre te avisando. Olha, mantenha-se aqui nessa faixa. Olha, lá na frente, você já é melhor ir para o lado direito. Com todo carinho, com todo cuidado, para que você não entre em nenhum lugar errado. Ele vai te corrigir. Sempre que você, mesmo ele avisando, mesmo você perdendo o caminho, a rota, entrando numa rua paralela que não era para entrar, o GPS vai te corrigir com suavidade. Não vai te xingar, não vai gritar com você, não vai ficar bravo com você, mas ele vai te colocar de volta na rota para o seu destino. Esse GPS chama-se Espírito Santo de Deus, que ele colocou dentro do seu coração para te ajudar, para corrigir o seu caminho, para não deixar que você se perca. Porque ainda que você não consiga entender e desvie do caminho, o GPS vai estar te mostrando. Só entenda uma coisa, o GPS não guia o seu carro. É você quem vai guiar através de, se você confiar no GPS, se você entregar um rumo ao GPS, ou seja, o que o GPS disser eu vou fazer, o que ele disser para onde eu devo ir, eu vou. Se ele mandar ficar para o lado da esquerda, eu vou ficar para o lado. Se ele mandar sair na próxima, eu vou sair. Você vai chegar no seu destino. Você não precisa mais daquele mapa grande, pesado, cheio de complicações, aquelas regras humanas. Deus colocou um GPS dentro do seu coração. Ande por esse caminho, irmão, que você não vai se perder. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Nós vamos orar a Deus agora. Eu peço que todos fechem os seus olhos, façamos uma oração. Querido e eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, estamos em sua presença, dando graças por mais um dia e por este culto que o Senhor abençoou, Pai. Todo esse povo que está aqui, Senhor, veio aqui para te adorar. Cantamos hinos, oramos juntos, Senhor eterno. E também, no momento mais solene, teve a nossa irmã que leu o devocional diário também, Senhor, trazendo ali uma reflexão muito importante para nós, Senhor. E também no finalzinho do culto é o momento da abertura da tua palavra, e na abertura da tua palavra, Senhor, foi lido mais uma vez hoje Gálatas capítulo 5, Senhor. Ó Deus amado, abençoa-nos, Senhor. Enche, multiplica o dom do Espírito Santo em nosso coração, Pai. Desplenda, Senhor, os nossos irmãos, Pai amado. Enche do Espírito, derrame os seus dons, manifesta os teus dons pelo Espírito Santo, Pai. Coloca-nos para fazer a tua obra, Senhor. Nos ajude, Pai eterno, para que possamos dar frutos de honra, glória ao teu santo nome. Ó Deus bendito,
Graças te damos pelo Espírito Santo que o Senhor colocou em nosso coração. Esse GPS, Pai, que está a todo momento nos dizendo e nos orientando, Pai. Às vezes saímos do caminho, Senhor, e Ele está lá nos avisando para voltar, Senhor amado. E estamos aqui hoje, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, Senhor Deus. Ninguém veio aqui à força, nem obrigado, nem debaixo de ameaças, Senhor, porque se não viesse estaria condenado. Não, nós viemos porque te amamos, Senhor. E este culto é um culto de adoração e gratidão pelo que o Senhor tem feito na vida de todos que aqui estão, Pai. Ó Deus bendito, todos agora, Pai amado, olhos fechados, cabeça curvada, te adorando, Senhor amado, e te pedimos, receba, Pai amado, esta oração, Deus, e abençoa-nos nessa pregação, permita que esta mensagem venha produzir frutos para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoe todos que ouviram, Pai, que esta mensagem seja plantada uma semente e que essa semente brote, cresça e dê fruto, Pai eterno, para o bem dessas almas e para a glória do teu santo nome. Assim, amado Deus, querido e Pai bendito, nós damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.